negócio escalou rapidamente ontem, né? Eu falei para vocês aqui sobre o caso do Flow Podcast, que entrevistou na segunda-feira o Kim Kataguiri e a Tabata Amaral, os deputados federais, e nesse podcast, né, nesse dia, o Monark, que era um dos apresentadores do programa, ele havia dito uma coisa que simplesmente, sabe, pavorosa e que levou, enfim, a queda do Monark do programa. Ele havia dito que ele apoiava o direito de que se formasse no Brasil, de maneira oficial, legalizado, um partido nazista. E como eu falei ontem aqui, isso era um degrau, né? Isso subia um degrau. Aquilo que já dizia de maneira costumaz, que ele achava que a livre expressão deveria ser irrestrita. Então, assim, até mesmo ideias abomináveis deveriam fazer parte desse debate público, porque nesse debate público as ideias boas confrontando as ideias ruins conseguiriam suprimir essas ideias. Então, eu quero explorar um pouquinho mais hoje disso, né? Primeiro, falar um pouquinho sobre a demissão do Monark e também algumas coisas que aconteceram, e depois explorar um pouco mais essa noção dos limites da livre expressão. Então, o que aconteceu? Como eu falei, isso aconteceu ontem, e daí, rapidamente, houve, sabe, uma enorme repercussão nas redes sociais, as pessoas ficaram revoltadíssimas com as falas do Monark e do Kim Kataguiri, vale mencionar. E isso foi escalando rapidamente, vários patrocinadores começaram a cancelar o patrocínio para o Flow Podcast. Muitos participantes, né, pessoas que já estiveram no programa, pediram para que retirassem os programas do ar no qual eles participaram por causa da fala do Monark. Começou realmente a gerar um grande burburinho, a imprensa cobriu isso, até que, enfim, lá pelo fim da tarde, o Flow Podcast anunciou que o Monark deixaria o programa. Antes disso, ele já havia pedido desculpas nas redes sociais também. Primeiro ele estava revoltado, dizendo que estava bêbado também, que falou coisas sem pensar, e depois ele recua e só pede desculpas e daí acredita talvez que isso poderia apaziguar, mas mais tarde vem a notificação de que realmente ele deixaria o programa e em seguida vem a informação de que ele deixaria não apenas o programa, mas também deixaria de ser sócio do Flow Podcast. E no fim do dia, houve também o podcast com o Monark, com o Igor e o historiador sobre o Holocausto, falando sobre a questão. E daí eles anunciam ali que de fato o Monark vai se desligar totalmente da empresa, que não vai ter nenhum vínculo, não vai ser sócio, não vai ser prestador e vão tentar manter as operações funcionando apesar de todo o shitstorm, né? Apesar de toda essa repercussão negativa que agora atinge não apenas o Flow, mas todo o grupo, outros podcasts relacionados, ou seja, o estrago foi bem grande dessa vez. O Monark já havia dito coisas absurdas antes, mas realmente agora chegou num ponto que é insustentável. Inclusive, alguns dias atrás, quando eu falei sobre o caso da Whoopi Goldberg, que havia dito uma fala num programa americano sobre o nazismo, dizendo que no caso do Holocausto não havia sido uma questão racial, mas brancos contra brancos, e ela foi afastada do programa. Muita gente me perguntou aqui, e se ela fosse branca? E se ela não fosse negra falando isso? Então agora a gente percebe a reação aqui, né? No Brasil foi muito grande a reação, de fato, e isso está respingando para todos os lados. A cabeça do Monark rolou, estão querendo a cabeça do Kim Kataguiri, inclusive parece que a PGR está já sobre esse caso e pode ser que mova uma ação contra o Monark, e parece também que o Ministério Público de São Paulo também está mexendo os pauzinhos aí para ir atrás do Monark. Então o negócio realmente foi grave mesmo. As consequências ali podem ser muito mais do que a perda do trabalho e a perda da sociedade. Pode ser que envolva outras questões aí. Não sabemos também porque agora vai se desenrolar, né? E daí uma outra situação que aconteceu ontem relacionada a isso, duas outras situações. A primeira delas foi que o PCO, o Partido da Causa Operária, supostamente de esquerda o partido, vai e defende o Monark, né? Defende o direito de, inclusive, existir no Brasil o partido nazista. Então, assim, o PCO vai e defende essa ideia esdrúxula. E depois, também, mais tarde, no fim do dia, num quadro de opinião da Jovem Pan, a gente tem o Adrilles, comentarista da Jovem Pan, fazendo um sinal, um gesto, uma saudação nazista. Realmente, gente, é desesperador o negócio. É desesperador mesmo e, sinceramente, é inacreditável. Mas, como eu falei, eu quero aproveitar esse vídeo aqui para explorar alguns outros tópicos aqui relacionados à livre expressão. Porque, antes de tudo, eu falei sobre isso ontem, antes de tudo, a questão sobre livre expressão, ela é totalmente genuína. Ela é totalmente válida, tanto no âmbito jurídico, de qual é o limite da livre expressão, quanto no âmbito filosófico. Há grandes pensadores que pensam essa questão, então essa é uma questão totalmente genuína. É uma questão que realmente nos leva a ver diferentes perspectivas sobre o que é a livre expressão e até onde ela vai. Inclusive o Glenn Greenwald ontem, para defender a posição dele e
do Kim Kataguiri e também, de certo modo, do Monark, ele pôs lá um trecho do Noam Chomsky, um grande filósofo americano, defendendo a livre expressão de maneira mais ampla possível, incluindo nazistas se expressarem. O que está em disputa aqui, o que está, em questão, como eu já mencionei no começo, é se no debate público as ideias esdrúxulas, perigosas, criminosas, assassinas, genocidas, de extermínio, se nessa disputa de ideias, se as ideias positivas de tolerância, de respeito, elas conseguem confrontar essas ideias perigosas. É isso que está em disputa, se de fato isso acontece. E daí você teve lá a Mamãe Falei falando sobre isso, defendendo o Kim Kataguiri, o próprio Kim Kataguiri tentando, se justificar. E daí eu gostaria de saber, de fato, para quem defende essa posição, de livre expressão irrestrita, se há algum exemplo na história, algum exemplo que justifique essa noção de que nesse debate de ideias, as ideias péssimas, pavorosas, bizonhas, perigosas, assassinas, conseguem ser erradicadas através do diálogo. Eu gostaria de saber exemplos, porque quando eu penso na história da humanidade, quando eu penso em outros exemplos, o que me parece é justamente o contrário. Empiricamente, no mundo real, as ideias perigosas de extermínio, de destruição, elas tendem a sobrepujar as demais ideias. E aqui eu vou mostrar alguns exemplos para vocês e a gente pode pensar esse assunto aqui. E se alguém tiver algum exemplo de debate de ideias com ideias perigosas, criminosas, e que as ideias positivas venceram e as negativas perderam, vocês podem deixar aqui no comentário para que eu possa me instruir sobre esse assunto. Mas vamos pensar primeiro no nazismo, já que é o caso assim debatido, a questão que está em voga aí. O nazismo. Como se deu a tomada do poder do nazismo e como se deu o embate, entre aspas, de ideia com ideias contrárias ao nazismo. Vamos entender aqui o que aconteceu. O nazismo surge como movimento político na primeira metade do século XX, comecinho do século XX na Alemanha. O Hitler se filia, se torna uma liderança importante dentro do partido. Eles pegam um país, isso aí já no final dos anos 20, começo dos anos 30, eles pegam um país em uma profunda crise econômica, com hiperinflação. É um país ressentido, a população está ainda, totalmente remoendo a derrota na Primeira Guerra Mundial. Eles pegam um cenário propício para ideias extremistas. Então eles vão lá e vão semeando essas ideias nas pessoas, e vai crescendo a margem de adesão popular eleitoral para o Partido Nazista. Eles têm poucos votos no começo, percentual pífio no começo das eleições, mas vão crescendo. Quando chega em 32, o Partido Nazista é o principal partido da Alemanha na época. É o partido mais votado da Alemanha. Isso leva a uma coalizão entre os nazistas e outros partidos que levam o Hitler a se tornar primeiro-ministro do país, chanceler. O Hitler se torna um pilar central da política alemã em 32. Uma série de conjunturas acontecem e isso permite um golpe de Estado do Hitler que acaba com a democracia alemã. E aí começa o projeto de implementação da agenda nazista, que se dá em muitos níveis, em níveis políticos, militaristas, em níveis sociais, na educação. Eles vão capturando todo o imaginário coletivo alemão e vão implementando uma agenda ideológica profunda, racista. Então, aqui está a gradação das ideias. Uma ideia perigosa, assassina, genocida, de extermínio, que era insignificante e foi entrando no debate público e foi crescendo. E foi confrontada por outras ideias. Havia, uma grande base de trabalhadores que eram comunistas, uma grande base social-democrata, havia conservadores, havia liberais, havia outras ideias no cenário alemão da época. Mas, mesmo assim, as ideias nazistas cresceram, se proliferaram, chegaram ao poder e destruíram as demais ideias. Os primeiros alvos da perseguição nazista foram opositores políticos do nazismo. Foram comunistas, foram social-democratas, foram grupos de esquerda. Os primeiros a parar em campo de concentração foram opositores políticos dos nazistas. Depois passaram a perseguir outros grupos, incluindo os judeus. Mas o primeiro alvo foi alvo político dos nazistas. Então havia confronto de ideias. Mas a ideia perigosa de extermínio, de assassinato, de destruição prevaleceu. Nesse confronto de ideias, o nazismo venceu. Capturou o imaginário do alemão. Como eu falei, a doutrinação começava desde cedo. Crianças faziam parte de grupos de crianças nazistas, adolescentes faziam parte de grupos de adolescentes nazistas, a propaganda nazista no cinema, no rádio, no jornal. Eles sequestraram toda a sociedade alemã. E não havia depois, já tomado esse controle, não havia espaço para divergência. Depois, o Hitler tinha como objetivo expandir o território alemão, colonizar os territórios e resolve, primeiro, anexar a Áustria, o chamado Anschluss, vai e anexa a Áustria, não foi guerra, eles simplesmente levantaram a cancela da fronteira, atravessaram, e os austríacos receberam os nazistas de braços abertos, e depois
sob ameaça de guerra, anexaram territórios da Tchecoslováquia. E daí, em 1939, invadem a Polônia. E aí começa a guerra. E invade a Polônia com um acordo feito com a União Soviética. Então, assim, por um lado invade a Alemanha, por outro lado invade a União Soviética e eles pegam lá o território da Polônia. A invasão da Polônia inicia a Segunda Guerra Mundial. É quando os aliados, países como França e Reino Unido, resolvem se opor a essa invasão. E dizer, não está certo. Não está certo porque sabiam das aspirações expansionistas do Hitler. O Hitler começa a anexar outros territórios, invade a Holanda, invade a Bélgica, invade a França, conquista uma boa parte da França, e daí tem que pensar no cenário global da época também, né? Porque não era apenas na Alemanha que havia fascistas, não era apenas na Alemanha que essa ideologia estava se propagando. Ao sul da Alemanha, na Itália, também era fascista, Mussolini na Itália. Inclusive começou antes do nazismo, né? No sul, Mussolini. Na Espanha, o Franco, ultraconservador, fascistoide, e que era, de certo modo, aliado, ou alinhado, pelo menos, aos ideais nazistas. Tanto que os nazistas os italianos ajudaram o Franco a vencer na Guerra Civil Espanhola. O Japão, também fascistoide. Então você tinha ali um espírito global que perpassava as ideias fascistas, nazistas. Havia partido nazista nos Estados Unidos, no Brasil, na Argentina, ou seja, era uma ideia que estava dominando o mundo. Uma ideia péssima. E nesse confronto de ideias, estava ganhando. E daí a guerra explode, né? A guerra se torna mundial de fato. Outros países entram na guerra, começam ao confronto, na Europa, no Pacífico, no norte da África. Ou seja, o negócio se espalha. Como o nazismo foi derrotado? As ideias nazistas foram derrotadas? Foram derrotadas através da guerra, com a derrota da Alemanha. Quando Hitler resolve romper o pacto de não agressão contra a União Soviética e invade a União Soviética, aí os russos se aliam aos Estados Unidos, à França, ao Reino Unido, e daí essa coligação de países, essa aliança de países, começam a derrotar a Alemanha. Começa na União Soviética isso. A Alemanha invade a União Soviética, se dão as primeiras derrotas do nazismo na guerra, e aí isso vai forçando, né, o Exército Vermelho rumo a Berlim, ocorre o dia D, o desembarque na Normandia, os aliados entram na França, pelo norte da França, vão também adentrando o território rumo a Berlim, e quando eles se encontram lá, Reino Unido, França, Estados Unidos e União Soviética se encontram em Berlim, é quando acaba o nazismo. Então a derrota do nazismo, ela se deu através da guerra, através da derrota bélica do nazismo, através da morte de Hitler também. E para isso, morreram mais de 50 milhões de pessoas no mundo durante a Guerra Mundial. Mais de 50 milhões de pessoas morreram para acabarem com o nazismo. Não foi um embate de ideias, foi um embate de armas aqui. Porque não havia diálogo com o nazista. Não havia conversa com o nazista. Não havia possibilidade de trocar uma ideia racional com o nazista. Havia um embate de armas. E depois, quando a Alemanha cai, quando a Alemanha perde a guerra, há um processo chamado desnazificação, que é um processo de reconstruir o país, reconstruir a Alemanha sem o nazismo, sem a influência do nazismo. Então há políticas públicas, políticas governamentais para evitar que essa ideologia se propagasse. Não foi natural o negócio, não foi espontâneo o negócio, foram políticas positivas para a erradicação do nazismo. Não foi embate de ideia, não foi disputa na praça pública de ideias, foi uma disputa no campo de guerra, que levou à destruição de cidades inteiras na Alemanha. Um país que ficou totalmente arrasado depois da guerra. Então esse é o primeiro exemplo. Nessa disputa com o nazismo, foi a guerra que resolveu. Dá um segundo exemplo, que foi nos Estados Unidos o fim da segregação racial. Porque durante um bom tempo, depois que acabou a escravidão nos Estados Unidos, ainda havia, em certos estados americanos, leis raciais que segregavam brancos e negros. Então assim, havia lojas para brancos, lojas para negros, havia escolas para brancos, escolas para negros, havia cinemas para brancos, cinemas para negros, havia vagões do trem para brancos e outros para negros, havia espaços em ônibus para brancos e para negros. Era segregado o negócio, era um apartheid. Negros eram linchados, eram expulsos de suas casas, sofriam de fato uma espécie de terrorismo doméstico. E como isso acabou? Como essa ideia de segregação racial nos Estados Unidos, uma segregação legal nos Estados Unidos, acabou? Foi no embate de ideias? Foi na disputa de ideias? Foram os negros, né, ativistas negros convencendo os brancos racistas: ah, vocês estão errados, não, vocês não podem segregar a gente. E os brancos: ah, de fato vocês têm razão, olha só, eu vou parar de segregar vocês agora. Não, não foi assim. Se deu através de ativismo, se deu através de manifestações, de passeatas, de manifestantes demonstrando repúdio a isso e levando porrada da polícia, sendo mordido por cachorros. Alguns foram assassinados, inclusive, né? Basta pensar em certos líderes, como Malcolm X, como Martin Luther King Jr., que foram mortos lutando por direitos civis. A segregação racial nos Estados Unidos, ela só deixou de existir formalmente
institucionalmente quando o Congresso norte-americano passa uma lei defendendo direitos civis, proibindo a segregação racial, proibindo leis raciais. A disputa não foi de ideias, a disputa não foi no âmbito, conceitual, teórico, não foi não. A disputa foi nas ruas, com manifestantes negros levando porrada, com seus corpos, enfrentando a intolerância, enfrentando o racismo, enfrentando a supremacia branca. É claro que nessas manifestações não violentas. Então, assim, os negros se punham na posição de levar porrada e mostrar o tamanho da injustiça que era cometida contra eles. Mas a disputa foi feita fisicamente, com os corpos deles. Não foi embate de ideias, não foi convencimento, vocês estão errados. Foi gerando uma onda de repúdio graças às manifestações físicas dessas pessoas. E eu falo isso porque contra certas ideias não há argumentação possível. Não é possível dialogar com o nazista. Não é possível convencer um supremacista branco de que ele está errado. Não há diálogo nesse espaço. E daí o que resta são duas opções. Uma delas é a violência, a guerra, por exemplo. No caso dos nazistas, né, foi a guerra que acabou com o nazismo. Resta a violência ou resta a lei, resta a legalidade. É punir essas pessoas. Olha só, você é um supremacista, você é um nazista, então aqui está a lei. É um crime isso que você faz. O debate não soluciona essa questão. O debate não resolve esse problema. É claro que é um vasto espaço público de debate de ideias, mas esse espaço ele se situa no intervalo onde haja um solo comum de civilidade, de racionalidade. Certas ideias não estão nesse espaço. Certas ideias não pertencem a esse espaço do debate. Estão fora disso. Estão no espaço da violência. E daí, repito, só a violência responde a isso ou a lei, a legalidade. E a gente prefere que seja a legalidade, né? Eu prefiro que seja a legalidade resolvendo isso do que sair com um porrete na rua para bater em um nazista. Mas, como eu disse, eu adoraria saber dessas pessoas que defendem esse livre discurso, né, restrito, no qual até nazistas podem participar, eu adoraria que essas pessoas mostrassem exemplos históricos ou presentes nos quais a gente tenha visto, de fato, as boas ideias positivas de tolerância, de respeito ao outro, tenham prevalecido contra intolerantes que desejam o ódio, a violência, a morte, o extermínio. Em quais circunstâncias o debate foi possível e convencendo essas pessoas que estavam erradas ou simplesmente elas murcharam e desapareceram. Eu não me recordo de nenhum caso, na verdade. Mas se vocês souberem de algum, deixe no comentário aqui embaixo. Bem, eu quero saber o que vocês pensam sobre essa história toda aí, sobre agora a demissão do Monark do Flow Podcast, né? Foi removido tanto como apresentador quanto como sócio, então ele não está mais no Flow Podcast. O que você pensa sobre isso aí? E também sobre o Adrilles fazendo uma saudação nazista na Jovem Pan. Ele disse que não é, ele disse que não é isso, que é a maldade da esquerdalha querendo prejudicá-lo, mas sinceramente, quem viu a cena ali, não há a menor dúvida, e isso é mais uma vez, né, mexendo com as pessoas. Mas me diga o que vocês pensam no comentário, deixa o joinha, se inscreva aqui no canal, se torne um membro ou um apoiador para dar uma força e se cuide por aí. Um abração e até mais. Tchau. E aí, meus queridos amigos e amigas do canal do Henry Bugalho, esse amigo tão querido, eu tenho um convite muito especial para vocês hoje. No dia 17 de fevereiro, uma quinta-feira, às 8 horas da noite, Leonardo Boff vai nos dar um presente. A aula Que virtudes devemos cultivar no tempo pós-pandemia? Uma aula incrível, onde Leonardo Boff vai conversar com a gente sobre as práticas que a gente deveria ter nesse momento pós-pandemia para viver num mundo mais harmônico. A cultura da paz, a hospitalidade e as outras coisas que a gente deveria ter como princípios para poder sonhar com um mundo melhor. Para você não perder essa aula, que é um presente e vai acontecer ao vivo, não deixe de se inscrever agora no link que vai estar aqui em cima ou aqui embaixo. E depois fique atento no seu e-mail. Vai chegar um e-mail para você poder confirmar sua presença. Uma aula gratuita, ao vivo, abençoada e especial para todos nós que sonhamos com um mundo melhor. Se inscreve agora, não perde essa chance não.